Todos que estão com o nome no livro da vida são salvos, mas nem todo salvo tem o nome no livro da vida. Meu povo, hoje eu quero falar com vocês a respeito de alguns livros que a Bíblia fala. Em Apocalipse capítulo de número 5, a Bíblia vai falar a respeito do livro selado com 7 selos. Está escrito: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Mas a pergunta a se fazer no texto é: que livro é esse selado com 7 selos? E diferente do que pensamos, diferente do que é ensinado na maioria das igrejas, esse livro não é o livro da vida, como muitos pensam. Pelo contrário, esse é o livro selado com 7 selos, como diz o próprio texto. O próprio texto faz jus a esse livro. Então, a mentalidade comum das pessoas é pensar que esse livro, o livro selado com 7 selos, é o livro da vida, é o livro dos salvos, mas não é. É certo que todos que estão no livro da vida são salvos, mas nem todo salvo tem o nome no livro da vida. Vale ressaltar que a salvação, ela é um dom gratuito. A Bíblia diz em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos. O que é pela graça? Graça é de graça. Não tem preço. Não existe preço a ser pago para que você possa ser salvo. Alguém pagou o preço, mas de nós não exige nada que façamos para ser salvo. Então é de graça. De graça não tem preço. E pela graça sois salvos. Não é, o que é pela graça? Pela graça significa que você não merece, mesmo assim eu te dou. Isso é salvação. É de graça, não tem preço. É pela graça, você não merece, mesmo assim eu te salvo, mesmo assim eu te dou. Então não precisa ter mérito para ser salvo. Então, para que eu possa ser salvo, não exige mérito de mim. Mas para ter o nome no livro da vida, tem que ter mérito. Tem que ter obras, ou seja, tem que ser um crente vencedor. Só os crentes vencedores têm o nome no livro da vida. Um crente que não é um vencedor, um crente que leva uma vida derrotada para o diabo, um crente que leva uma vida derrotada para o pecado, para as suas próprias paixões, esse crente não tem o nome no livro da vida. Está escrito em Apocalipse 3:5: ao vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, o nome no livro da vida está ligado aos vencedores. Então o crente vencedor tem o nome no livro da vida. O livro da vida, ele não é o livro dos salvos, é o livro dos vencedores. Por causa da vida de Cristo fluindo no crente, os vencedores entrarão no descanso e no reino com Cristo para governar. Então o que faz alguém se tornar um crente vencedor é a vida de Cristo fluindo através desse crente. Quanto mais a vida de Cristo flui em mim, mais eu vou me tornando um crente vencedor. Agora, é importante ressaltar que a Bíblia fala de muitos livros. Existem vários livros que a Bíblia fala e nós temos que tomar esse cuidado para não confundir esses vários livros, esses muitos livros, com o livro da vida. Em Salmo 69:28, parte A, por exemplo, fala sobre o livro dos vivos. Está escrito: sejam riscados do livro dos vivos. Então, aqui no Salmo 69:28a, tem o livro dos vivos. Mas na parte B tem o livro dos justos. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos. Aqui está o livro dos justos. Então tem o livro dos vivos, tem o livro dos justos. O que a Bíblia busca é sinceridade e não gente perfeita. E o problema é que muito crente, ele quer pagar de perfeito, mas não é sincero. E para Deus vale muito mais alguém sincero do que alguém perfeito. A Bíblia não diz que Jesus nos fez perfeito. A Bíblia diz que ele nos fez justo. Então tem o livro dos justos. A Bíblia diz que ele nos justificou. Então ser justo é diferente de ser perfeito. Então quem está no livro do justo, o que é isso? Foi justificado. Ser justo significa que eu continuo tendo defeito, mas eu sou sincero. Isso é ser justo. Mesmo com defeito, sou sincero. Isso é ser justo. Se o Senhor me justificou, eu não tenho
do que me esconder dele, até porque não tem como, né? Então, eu posso ser quem eu sou, e isso não me fará menos santo ou menos espiritual, mesmo eu sendo quem eu sou. Antes era impossível eu ter boas obras. Hoje eu tenho boas obras por causa do Espírito Santo operando através de mim. Então o que faz eu ter boas obras? Não é o quanto eu sou bom. Eu faço boas obras por causa do Espírito Santo operando através de mim. Então, no final das contas, um crente vencedor, na verdade, não é ele que fez a obra. Na verdade, sempre foi o Espírito Santo. E Deus é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom, que Ele vai nos recompensar por algo que nem foi eu que fiz. Ele vai me recompensar por algo que foi o Espírito Santo que fez. Então, no final das contas, tudo teve a ver com Ele. Então, além do livro dos vivos e além do livro do justo, tem ainda o livro das lágrimas, exatamente. Salmo 56, 8. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Então existe também o livro das lágrimas. Então no livro das lágrimas estão registrados cada lágrima que você derramou por amor a Cristo e por amor à sua obra. Então eu quero declarar algo sobre a tua vida. Não pense que as lágrimas que você tem derramado por amor a Cristo, que as lágrimas que você tem derramado pela obra de Deus foram esquecidas, porque não foram. Cada lágrima que você derramou está registrada em um livro. O Senhor registrou essas lágrimas em um livro. E o Senhor vai recompensar cada lágrima derramada pela obra dele e por amor a Cristo. Além do livro das lágrimas, tem também o livro das obras. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então tem o livro das obras. Então tudo que você fez, tudo que você pensou, tudo que você falou está registrado no livro das obras. Todos os seus pensamentos estão ali, registrado nesse livro de obras. E o Senhor vai abrir esse livro. Além do livro das obras, tem um livro das memórias. Sim, está escrito em Malaquias 3,16. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam o seu nome. Então aqui existe o livro das memórias. Deus não sofre de amnésia. Então você que honra a Deus, você que teme ao Senhor, está escrito no livro das memórias. Não pensa que o Senhor esqueceu de você. Não pense que o Senhor esqueceu do que você fez, porque Ele não esqueceu. Existe um livro das memórias e está registrado lá tudo aquilo que Deus pensa a respeito de você. Existe, além do livro das memórias, o livro da vida. Filipenses 4,3 fala sobre ele. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. O livro da vida é o livro que tem o nome daqueles que cooperam para a propagação do Evangelho. O livro da vida não é o livro dos salvos. O livro da vida é o livro daqueles que cooperam para a propagação do Evangelho. É o livro de todos os que servem. Então, qual é o primeiro passo para um crente vencedor? Servir ao corpo de Cristo, servir na igreja, servir no templo. Quando você serve ao Senhor, quando você coopera para a propagação do Evangelho, o seu nome será inscrito no livro da vida. Além do livro da vida, temos também o livro dos 7 selos. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora e lacrado com os 7 selos. E acredite, no tribunal de Cristo, o Senhor vai pegar um livro, o livro que Ele escreveu para a sua vida.
Ele vai pegar o livro do propósito e ele vai comparar tudo aquilo que ele escreveu para você. A Bíblia vai falar sobre muitos outros livros, mas eu vou me atentar somente a esses 7, 8 livros que citei aqui. No tribunal de Cristo, o Senhor vai pegar o livro do propósito que ele escreveu para a sua vida e ele vai comparar com aquilo que você viveu. Tudo aquilo que ele escreveu para você viver será comparado com aquilo que você viveu. E nós seremos julgados mediante essa comparação. Se você está vivendo aquilo que o Senhor te chamou para viver, se você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, ele vai comparar isso no tribunal. No tribunal de Cristo, todas as obras serão manifestas. Existem muitos livros, mas esses livros que eu citei aqui, é apenas para você não fazer confusão na hora de ler. Então, o livro dos 7 selos não é o livro da vida e o livro da vida não é o livro dos 7 selos. Existem muitos outros livros. Então, fique atento quando você for ler a Bíblia Sagrada. E a pergunta que eu faço é, você está vivendo o propósito de Deus? Aquilo que ele escreveu para você viver? Então, além desses livros, existem outros livros, incluindo o livro do propósito. Então a pergunta que eu te faço é, você está vivendo o propósito de Deus ou não? Se você não está vivendo o propósito de Deus, comece a viver. Comece a viver porque o Senhor vai julgar cada um segundo as suas obras. Que o Senhor te abençoe. Comente aqui embaixo se você já sabia da existência desses outros livros ou se você não sabia. Deixe aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam se tornar crentes vencedores e fazer a obra do Senhor para cumprir o propósito pelo qual foram chamados. Que o céu te abençoe em nome do Senhor Jesus.